Fala galera, eu sou o Bruno Bachiller e esse é o nosso canal Fiel Chicago, onde você sabe tudo de futebol, onde a gente conversa sobre todo tipo de partida, jogo, seja do Coringão, seja da seleção, ou de outros times internacionais também, dos nossos rivais, nossos adversários brasileiros. No dia de hoje a gente vai falar da seleção. Que, detalhe, a gente começa, claro, parabenizando nossa seleção classificada para a Copa do Mundo de 2026, Estados Unidos, Canadá e México. E continuamos sendo a única seleção que foi para todas as Copas do Mundo, que realmente se classificou em todas as Copas do Mundo. Por enquanto é a única, né, que conseguiu esse fato. Todas as outras já foram eliminadas de alguma Copa. Então, sobre o jogo de ontem, Brasil contra Paraguai, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, a gente tem que conversar bastante, porque você acredita na seleção brasileira? Você acha realmente que a seleção está preparada para o desafio da Copa do Mundo? Eu tenho minhas dúvidas. A seleção joga essa eliminatória contra o Paraguai com uma escalação tanto interessante, que foi Alisson no gol, na defesa Marquinhos e Alexandro, Wanderson e Sandro, Bruno Guimarães, Casemiro, Rafinha, Matheus Cunha e o Martinelli, e o Vini Júnior na referência do ataque. Bom, vou ser sincero que hoje em dia, para quem acompanhou a Copa do Mundo dos anos anteriores, poxa, a Copa do Mundo mais antiga que eu lembro era 94, quando foi campeã, seleção tetracampeã, tinha Romário, Bebeto, etc. Uma parte de jogador que a gente olhava e falava, mano, é só craque. Aí você vem pra Copa de 2002, que foi campeã de novo com o Ronaldo. Então era Ronaldo, Ronaldinho, tinha muito jogador bom. Então a minha geração, a gente vem de uma geração que está acostumada a ver um futebol bonito, um futebol que toca, que envolve, que parte para cima e faz acontecer. Os atacantes fazem acontecer, driblava, partia para cima e fazia o gol, entende? Sem medo de estar com a bola. Ao contrário, os caras tinham medo do atacante brasileiro estar com a bola e estar partindo para cima dele. Isso é um adendo, é uma observação do ponto de vista de quem viu o futebol arte, o futebol bonito, futebol envolvente do Brasil, aquele futebol que você falava, meu, quanto tal time? 5-0, era o tempo que a gente olhava e o Brasil metia 4-5-0, 7-0, esses amistosos, eliminatórios, não tinha dificuldade, não era uma coisa, meu Deus, precisa ganhar, precisa disso, porque hoje é discrepante no futebol da América, a parte da América do Sul, né, que faz essa eliminatória, você vê como a Argentina é disparadamente a melhor seleção que tem. Prova disso é você faltando 2 rodadas pro final, a Argentina tá 10 pontos à frente do segundo colocado, que é o Brasil, com 25. Então assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí no Brasil. Mas enfim, falando do contexto do jogo, foi um jogo muito truncado na nossa Neoquímica Arena, muito truncado, muito... O objetivo do Paraguai era notório de defesa, não era um ataque, entendeu? Então você vê que era um jogo de defesa contra ataque, onde o Brasil ficava tocando, muita bola de lado. E o que você espera dos jogadores mais articuladores? Que parte pra cima. Eu acho que hoje em dia o futebol está se tornando muito sem graça. A galera resolve, eu não sei se é o técnico, se é o jogador, se falta habilidade, não tem mais aquele jogador diferenciado, porque fica muito toque de bola, toque. Então fica um jogo chato de assistir. Como corintiano, eu falo, foi uma das primeiras vezes que eu olho para a Neoquímica Arena em silêncio. Você vai lá, pá. Se o toque da bola, o jogador chutando a bola, o silêncio. Torcida brasileira, ela não tá tão envolvida com a seleção, tá? Esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Eu sinto que a torcida brasileira não tá tão envolvida com a seleção porque a seleção se distanciou do povo, se distanciou do que era. Não tem aquele futebol alegria, futebol arte que é o jeito do brasileiro.
O brasileiro é um povo alegre. O jogo do Brasil não é um jogo alegre, é um jogo maçante, chato de assistir. E existia também uma preocupação, em contrapartida falando, claro, da seleção não tomar gols. Porque a seleção estava tomando gols, com isso perdendo jogos, empatando jogos e falhando em momentos cruciais. Carlo Ancelotti. Esse é um capítulo à parte que a gente tem que conversar também. Esse treinador italiano, Carlo Ancelotti, assumiu a seleção brasileira, segundo jogo só, o primeiro foi um empate e agora uma vitória. E já, o que a gente pode notar de cara? Todo técnico, quando ele assume um time, a primeira coisa que é o foco é arrumar a defesa. Porque a gente parte do princípio, a partir do ponto que o time não toma gols, que o time começa a ter uma defesa sólida, isso faz com que o ataque comece a produzir, porque você tem um sistema de defesa que está funcionando, onde o que vai faltar é você estruturar e melhorar taticamente a ligação defesa-meio-ataque, entende? Então, quando você tem, como a gente fala na gíria do futebol, a cozinha resolvida, todo o resto da frente é mais fácil de resolver. Isso a gente enxergou. Primeiro jogo o Brasil não toma gol, segundo jogo de novo o Brasil não toma gol, não é tão, vamos dizer, assustado. A defesa brasileira está começando a ter uma consistência, que é o que faltava. A defesa brasileira não inspirava qualidade, está começando a inspirar uma qualidade. Então vai faltar o que agora? Acertar essa ligação, meio e ataque e finalização. Por quê? O gol brasileiro foi aquele gol com a cara do Corinthians, né? No desespero, tipo, pá, e cruza, e divide, e a bola sobra ali, e cruza pra lá, o Vini Júnior se joga na bola e faz um gol. Tipo, nossa, ufa, aleluia, fez um gol, entendeu? Por fim, foi um jogo difícil, foi um jogo truncado. Não é o tipo de jogo que o brasileiro está acostumado a assistir, entende? Em compensação, a gente tem que entender o que é o futebol de hoje em dia, né? O nível de preparo técnico, o nível de preparo físico que os jogadores têm. Não existe mais essa discrepância que existia no mundo antigamente. Por exemplo, o Brasil era o planeta bola, vamos dizer assim. O que rola no Brasil é o essencial. Hoje não. Hoje no Brasil a gente tem pouquíssimos jogadores que são de seleção. A maior prova disso é a maioria dos craques brasileiros jogam nos times do exterior. E o que aconteceu? Esses times do exterior que conviveram com craques, que fizeram investimento, que tiveram jogadores de altíssima performance, altíssimo talento, disputando seus campeonatos locais, você faz com que os jogadores da sua seleção regional, por exemplo, todo mundo foi para a Espanha. Tem uma porrada de jogador brasileiro na Espanha. Então você vê o quanto a Espanha evoluiu no futebol. Esse intercâmbio cultural do futebol, de você trazer jogadores de melhor qualidade, você eleva a qualidade e o nível dos seus jogadores que você tem no seu país. Em outras palavras, o Brasil, ele só está exportando seus jogadores. E quando você tem a chance de ver seu jogador, é num jogo da seleção. É num jogo como esse, quando joga a seleção, por exemplo, em São Paulo, e a Neoquímica Arena fica lotada. Porque é a única chance que o povo tem de ver os seus jogadores jogar. Pô, quando alguém no Brasil, ou quantas pessoas, vamos ser mais direto, quantas pessoas no Brasil têm a oportunidade, têm a capacidade financeira de ir lá para a Espanha, em Madrid, assistir o Real Madrid jogar para ver o Vini Júnior jogar? É surreal. É uma coisa que não cabe, não tem, como é que fala, não é palpável para o povo brasileiro. Ver o Rafinha, ver todos esses caras, estão tudo jogando fora, gente. Como é que você faz para que o povo esteja por perto desse jogador, acompanhe esse jogador, veja como ele faz a diferença? Então essa é real, não vê, sabe? Você vê, o Casemiro jogava, acho que é no São Paulo, né, gente? Ali, pô, o cara era bom, pô, a gente viu jogar. Tá, mas
Faz quantos anos que o cara tá fora? Vini Júnior. Vini Júnior acho que era do Flamengo. Tá, mas há quantos anos atrás? O moleque fez 18 e vai embora. Essa é a realidade no Brasil. Se os clubes não sobem eles da base pro profissional logo, a gente nem vê esses jogadores jogar. Eles vão fazer 18 anos, já tem um contrato assinado com algum clube do exterior, eles já pegam e já vão embora. Porque a realidade dos jogadores de hoje, que estão se formando hoje, eles crescem jogando videogame e vê o jogador ali do videogame e eles querem jogar com o jogador do videogame lá na Europa, querem ir lá, pô, eu tô aqui com o cara. Entende? É uma realidade diferente. Como mudar isso? Sinceramente eu não sei, porque em se falando de salário a gente pode, por exemplo, pegar o exemplo mesmo do Corinthians, do meu time, né? O Memphis Depay. Ontem ele se tornou o maior artilheiro da seleção holandesa, igualando a marca de Van Persie com 50 gols em 102 jogos. Cara, é uma marca grandiosa. Que time no Brasil tem um artilheiro de uma seleção na sua equipe? O Corinthians tem a honra e o orgulho de ter o Memphis Depay. Por que eu estou citando esse exemplo do Memphis? Porque o Memphis é um dos poucos casos no Brasil de quantos milhões de reais que o cara recebe por mês para estar jogando no Corinthians. Então, ou seja, é um mercado que está super inflacionado, o cara não viu chances de jogar em times gigantescos da Europa e viu um gigante do Brasil que se destaca mundialmente, todo mundo conhece, vou ali, vou jogar lá e vou ter um salário de Europa, porque é um salário de Europa. Ou seja, o único jeito de segurar os jogadores hoje no Brasil vai ser pagando salários astronômicos. E até onde os clubes aguentam isso? Até onde é saudável para o futebol brasileiro ver isso? Qual é o risco de acontecer no Brasil, o que está acontecendo na Argentina, do campeonato quebrar, os times não ter dinheiro para nada, etc. Então, assim, são coisas que a gente repensa, são coisas que a gente pensa, filosofia, estou aqui filosofando com vocês, mas tudo para falar o quê? Como nossos craques saem muito cedo do Brasil para o exterior, a gente não tem contato com eles, a gente não se sente identificado com esses jogadores. O que fazer para esses jogadores jogar mais tempo aqui e trazer o público, trazer o povo para perto da seleção de novo? Fica uma reflexão que eu, sinceramente, eu não sei. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham? O que vocês acharam do Brasil classificado para a Copa do Mundo 2026? Olha, fiquei feliz porque a sensação que estava nessa troca de técnico da CBF é que o Brasil não ia se classificar de jeito nenhum. Olha, o Ancelotti veio, tá aí, acertando o time, acertando a seleção. Me conta, o que vocês acharam do Ancelotti na seleção? É o técnico que vocês gostariam na seleção brasileira? Deixa aí nos comentários. Fico feliz que você ficou até o final do nosso vídeo aqui da Fiel Chicago. Vejo vocês em breve com mais vídeos, outros temas. Hoje foi Brasil 1, Paraguai 0, vitória da seleção, classificação para a Copa do Mundo. E eu fui, valeu, tchau.